Oi, gente, tudo bem? A gente vai dar continuidade na aula sobre energias e hoje a gente vai falar sobre as fontes alternativas e também como algumas dessas energias são utilizadas no Brasil, tá? Então, só para falar das fontes alternativas e por que elas foram tão difundidas e elas estão presentes hoje, é por conta de que as fontes tradicionais, as não renováveis, elas são extremamente poluentes. E de um tempo para cá vocês podem ver que existe muita preocupação com o meio ambiente, principalmente com o efeito estufa e todas as mudanças climáticas que ele traz. Então, as fontes alternativas, elas surgem nesse sentido de você ter uma energia limpa, que não vai gerar tantos gases poluentes, não vai prejudicar tanto o meio ambiente e também que elas sejam renováveis. Lembra da classificação da aula anterior? A gente tem as fontes não renováveis, que são aquelas que demoram milhões de anos para serem feitas, como o petróleo, gás natural, carvão, mineral. E tem as renováveis, que são aquelas que elas se repõem muito rápido. Então, por exemplo, o vento, que está todo dia passando ali, o carvão. Não, carvão no caso aí é poluente, mas esquece. A biomassa, que você faz uma plantação, em 3 4 meses você já consegue colher e você planta de novo. A energia solar, ela também é renovável, todo dia aí o sol está nascendo. Então, isso são fontes alternativas, tá? E por conta disso, elas são as mais adotadas. Para vocês terem uma ideia, hoje não é todo mundo que tem acesso à energia, principalmente as alternativas, tá? As alternativas, elas são não tão difundidas, mas elas têm uma questão de valor alto, custo-benefício, a relação do custo delas é caro, então o benefício não chega a ser tão bom se comparado com as tradicionais, mas tem uma grande parcela da população nossa, principalmente a nível mundial, que ainda não tem acesso nem às fontes tradicionais, que são as mais comuns, as mais difundidas, tá? Para vocês terem ideia, 1/3 da população mundial, aqui nesse mapa tá aqui, não tem acesso à energia elétrica. Principalmente em continentes como a África, onde você tem ali praticamente 42% de toda a população sem acesso à energia elétrica. Aqui no Brasil, o quadro não é diferente, tá? Durante o governo, se eu não me engano, de 2016 ou 2006, eu acho. Não, 2015, perdão, tá ali. De 2003 a 2015. Houve esse programa, Luz para Todos, onde ele procurava levar energia elétrica para essa população que não tinha. Das mais diversas, seja através de painéis solares, seja através da distribuição, ou ampliação da rede de distribuição de energia, tá? E aqui vocês conseguem ver os números da população que foi agraciada com esse projeto. Sobre as fontes alternativas, a gente precisa ainda de muito investimento para tornar elas viáveis, tá? Tem uma empresa aqui em Pederneiras que trabalha com a instalação de painéis solares, meu vizinho já colocou, e assim, é um investimento não é acessível para todo mundo. Se eu não me engano, ele chegou a pagar acho que de 15 a 20 mil por conta dos painéis solares. É um custo gigantesco para você tirar. Faz bem para o meio ambiente? Faz. Vai baratear a sua conta? Vai. Mas até você repor toda essa grana, vai aí de 20 a quase 30 anos, tá? Então é um investimento que o seu retorno ele vem a longo prazo. Então por conta disso não é tão difundido, ainda mais na sociedade onde a gente quer tudo para ontem, né? A gente quer investir hoje e já receber os lucros amanhã. Então, por conta disso, ainda precisa de muito desenvolvimento, muita tecnologia para que isso se torne acessível à grande massa. A respeito do transporte ou da condução dessa energia, ela também precisa ser melhorada. A gente tem muita perda de energia, então o Brasil, o carro-chefe nosso é a energia elétrica. Até ela sair da hidrelétrica, chegar nos pontos de distribuição das cidades, chegar no seu bairro, enfim. Os materiais de condução, eles não são tão condutores assim, por mais que sejam os mais utilizados. E por conta disso você acaba perdendo energia, tá? Pessoal de física aí, vocês já devem ter visto os sistemas fechados e sistemas abertos. E tem a questão também nossa de costume, de hábito, de utilização, deixar luz acesa, enfim, abrir a geladeira para pensar.
tem tudo, toda essa questão acaba envolvendo o uso e produção de energia, tá? A respeito da energia solar, que é a primeira energia que a gente vai falar, ela não polui, ela é extremamente renovável e ela é abundante em grande parte do planeta. Aonde que ela vai ser abundante? Nas zonas de grande insolação, tá? Então, quanto mais próximo da linha do Equador, maior é a sua insolação e maior é o seu potencial de produção solar. Energia solar é indicada, por exemplo, para Sibéria, Groenlândia, que mais? Sul da Patagônia. Não. Esses países têm uma grande latitude, estão quase nos círculos polares, e lá a incidência solar é baixa. Fora também que no inverno você tem quase 3 meses de escuro. Então, esquece, energia solar não vai funcionar. Funciona onde? Perto do Equador, tá? A sua utilização, ela tem aumentado. Se vocês repararem aqui nesse gráfico, ele vai mostrar a produção de megawatts por ano. Então, de 2006 a 2019, que a gente tem aí 13 anos, ela passou de 0 para 120 mil megawatts. Então, é muito, tá? E as previsões é que isso só vem aumentar, tá? Como que isso funciona? Ela pode ser obtida ou convertida em energia de duas formas, de forma direta e de forma indireta. A forma direta, você utiliza painéis fotovoltaicos, que eles são feitos de sílica, que é um material extremamente abundante na Terra, e eles vão converter essa luz em energia elétrica. Esses painéis não são baratos, o conversor não é barato, por isso que é uma instalação cara. Mas se vocês repararem bem aqui, você tem uma casinha de tábua e o painel logo na frente. Essa foto inclusive é brasileira, ela veio desse programa onde o governo levava energia elétrica para a população mais afastada que não tinha esse acesso, tá? Então foi uma jogada porque você não tinha talvez hidrelétricos, você não tinha postes, enfim, alguma coisa que chegasse lá. Então através desses painéis você consegue levar energia elétrica para a população que está ali. Bem parecido com aquele filme que eu indiquei para vocês, O Menino que Descobriu o Vento, que aí no caso é energia eólica, tá? Voltando à energia solar, a gente tem a forma direta, com os painéis, e a gente tem a forma indireta, que é quando você usa energia solar para aquecer a água, e depois você usa essa água no banho, você usa ela da torneira para lavar, enfim. A partir do momento que você está utilizando a água quente do sol, você não vai estar ligando um aquecedor elétrico. Então você diminui o gasto da energia elétrica. Então você também acaba utilizando energia solar, tá? É uma forma. Como que funcionam essas usinas? O que está muito utilizado agora são espelhos côncavos. Então é aquele espelho côncavo que ele vai direcionar os raios do sol para um cano. Tem uma diferença de Israel para os Estados Unidos, onde tem essas grandes usinas. Em Israel eles utilizam ar, nos Estados Unidos eles utilizam óleo, tá? E esses raios solares que são direcionados por esses espelhos, eles vão aquecer essa tubulação, e aí entra na mesma questão de uma usina termoelétrica. Essa tubulação aquecida, ela vai ser utilizada para aquecer a água, gerar vapor, e esse vapor rodar uma turbina, tá? Com relação ao biocombustível, eles vão ser produzidos a partir de vegetais, de sementes que são ricas em óleos, que é o que a gente chama de oleaginosas, tá? Hoje, mais ou menos, a gente tem um probleminha com os biocombustíveis, que é o uso da água. Para vocês terem ideia, a agricultura ela já consome 70% de toda a água, e depois a culpa do abastecimento é o seu banho demorado. Enfim, ninguém quer mexer com os barões, né? E por conta da produção de biocombustível, além de você gastar muita água, você retira a área de produção de alimentos. Então, por exemplo, o que é utilizado para produzir girassol, mamona, a soja, são todos materiais, com exclusão da soja, óbvio, que a gente não tem o hábito de utilizar como alimentos. Então você deixa de produzir alimentos para produzir combustível, tá? Aqui no Brasil é muito utilizado o álcool. Ele é feito principalmente a partir da cana-de-açúcar, mas também pode ser feito do eucalipto, que é o metanol, a beterraba e o milho, que é mais comum nos Estados Unidos, principalmente o uso de milho para produzir álcool, tá? Ele tem a vantagem em relação ao petróleo, que ele é renovável, ele é menos poluidor. E aqui,
ele é mais barato e por conta disso ele permitiu o desenvolvimento de uma nova tecnologia que são os motores a etanol ou também a questão dos motores flex, tá? Mas tem a questão de que o álcool nunca vai conseguir substituir o petróleo. Por conta do quê? Sua produção, tá? A relação entre hectares plantados e litros produzidos, ela é muito baixa. Ela não consegue suprir a necessidade. Se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos, eles gastam cerca de... Aliás, eles têm uma frota de 200 milhões de automóveis. E para isso, eles iriam precisar de 1 milhão de quilômetros quadrados, que corresponde a 10% do território, de plantação de cana. Como eles utilizam milho, isso dobra. Aí eles precisariam de 20% do seu território só para produzir isso, para suprir a necessidade hoje. Daqui 2 anos isso teria que aumentar. Então, por mais que ele seja uma alternativa, ele ainda não supre toda a carência, tá? Aqui no Brasil, ele tem a vantagem, ele é tido como superior ao uso da gasolina, até por conta do valor, ele é mais em conta. E 1 hectare aqui chega a produzir 3.200 litros, que é, o que a gente já falou, o dobro da produção do milho. Então a cana-de-açúcar é mais utilizada. Por que a gente tem esse avanço? Embrapa, a agência do governo da agricultura, ela sempre investe em pesquisas e melhoramento genético da cana-de-açúcar, tá? Por isso que a gente tem esse alto rendimento. Porém, mesmo com tudo isso, a gente é o segundo maior produtor do mundo. A gente ainda perde para os Estados Unidos com a sua produção de milho. Dentro de tudo isso, nem tudo são flores, a gente tem os probleminhas. Então, a superexploração dos trabalhadores rurais, os boias frias, hoje não é tão comum aqui na nossa região por conta da mecanização, tá? A gente tem a concentração fundiária, onde você tem os grandes proprietários de terra que vão comprando as propriedades menores. A monocultura, que acaba com a riqueza de nutrientes do solo, e aí você precisa fazer ou uma correção com fertilizantes ou rotação de cultura. O desmatamento do cerrado, principalmente por conta da plantação de soja e de cana-de-açúcar. Então você tem áreas nativas sendo completamente desmatadas. E também os antigos produtores de pecuária, as pessoas que tinham cabeça de gado, como essas áreas estão sendo mais propícias para plantação de soja e cana, eles acabam direcionando o seu gado para outro lugar. Que lugar que é esse? Amazonas. Então você, além de ter o desmatamento do cerrado, você tem o desmatamento da floresta equatorial do Amazonas, tá? E aí a gente tem também a descarga do vinhoto, que é o que a gente chama de garapão. Tem aquele cheiro magnífico, que nada mais é do que o líquido do bagaço fermentado. E eles jogam nas plantações como uma espécie de adubo, mas se isso cair em algum lençol freático ou em algum rio, ele pode acabar poluindo, tá? Então a gente tem esses probleminhas também da produção do álcool. Com relação ao biodiesel, ele é produzido também a partir de gorduras vegetais. Aí a gente pode usar o girassol, o pinhão, o babaçu, algodão, que isso pra mim foi novidade, porque eu achava que o algodão só dava o fiozinho bonitinho para fazer roupa, a mamona e também a soja. Esses dois eu já sabia. Ele pode ser usado tanto totalmente ou parcialmente nos motores a diesel, aí entra principalmente os caminhões, máquinas e tudo mais. Em relação ao diesel, ele vai emitir 60% menos de gás carbônico e 90% a menos de enxofre, que é um gás extremamente pesado para o efeito estufa, e ele também pode estar associado à chuva ácida, que depois esse enxofre entra na atmosfera, vai reagir com partículas de água e vai formar o ácido sulfídrico, e isso é extremamente corrosivo, tá? Porém, aqui no Brasil não é tão comum chuva ácida, mas para vocês terem ideia, está relacionado. E aí aqui embaixo, nessa imagem, a gente tem um ciclo de como seria o biodiesel, né? Você tem a planta, dela você retira as sementes, você vai extrair o óleo cru, você vai refinar esse óleo, misturar ele com álcool, daqui você já tira o glicerol, que é uma gordura que você vai utilizar principalmente na indústria de alimentos, e o biodiesel. Aí o biodiesel vai para os motores, vai produzir energia e também gás carbônico. E aí as plantinhas consomem o gás carbônico para realizar a fotossíntese.
Parece lindo, né? Mas em tese tudo é lindo, né? Com relação ao biodiesel, a gente tem as regiões onde elas vão ter um foco em produção. Então no norte eles produzem biodiesel a partir do dendê e do babaçu. No sul é girassol, centro-oeste aqui nossa região é a soja, nordeste, que é um clima semiárido, eles utilizam algodão e principalmente a mamona, tá? E por conta dessas diferenças regionais, houve um projeto em 2004 onde eles tentaram incentivar a produção de biodiesel, principalmente em regiões semiáridas, através do dendê e da mamona. Porém, não foi muito para frente, não deu muito certo, porque por mais que esses pequenos agricultores fizessem essa produção, quem domina o mercado brasileiro é a produção de soja. Ela é mais barata, acaba produzindo mais, então não foi muito para frente esse projeto e o pessoal que entrou aí não deu muito certo, tá? Um outro tipo de energia alternativa é o biogás. O biogás ele também é produzido através das plantas, tá? Então você tem ali toda aquela biomassa de plantas passando por um processo de decomposição e liberando gás metano. Também é possível produzir o biogás através de de fezes, principalmente de ruminantes. Então, no caso, a bosta da vaca, elas vai tudo para esses contentores, lá ela vai passar por decomposição e vai emitir esses gases, e depois esse gás é direcionado para onde que a gente utiliza. Ou, como é o metano, ele vai ser misturado depois com outros gases para dar um cheiro, aquele cheiro característico de ovo podre, para você identificar vazamento de gás. E você utiliza ele na cozinha, como o gás do botijão, ou você utiliza ele também como combustível para os carros, tá? Aí já não é uma coisa tão difundida, porque a gente tem um probleminha de instalação do equipamento e também de encontrar postos que ofereçam biogás. Não são todos os lugares que tem. A respeito do biogás, também dá para produzir em casa, tá? Você tem essas espécies de composteiras, que mais parece um brinquedo inflável, e através dela você consegue coletar o biogás. Não vou saber direito o processo que envolve essa composteira, mas eu sei que é possível produzir isso em casa. A quantidade, se é suficiente para abastecer uma família, eu imagino que não, porque é pouco. Mas, enfim, aí são detalhes técnicos, mas fica ciente que dá para produzir, tá? Com relação à energia eólica, é aquela energia produzida através dos ventos, tá? Ela vai produzir energia elétrica através da energia mecânica. Então você tem essas pás gigantescas, o vento gira elas e ela vai girar um motor, um gerador que converte energia mecânica em elétrica. Onde que você pode instalar isso? Onde você tem ventos abundantes e regulares, tá? Se você tem uma área que é muito quieta, não tem por que você colocar essas hélices lá, não vai rodar. Então, com relação às instalações, os Estados Unidos é o líder mundial, depois em segundo lugar vem a China, e a Alemanha, mesmo ela não dominando a produção eólica, ela é a que domina a produção desses componentes, tá? Então, geradores, pás, hélice, enfim. Quem domina esse cenário é a Alemanha. O Brasil, ele tem evoluído bastante para produzir esse tipo de energia. E se vocês repararem nesse mapa, elas estão sempre concentradas nas regiões litorâneas, tá? A gente tem ali no Nordeste, onde a gente chega a ter 52 parques no Piauí. No Ceará a gente tem 74 e no Rio Grande do Norte, então a gente tem 135. E aí, outro grande, a gente vai ter ali na Bahia, que é com 93 parques, e também no Rio Grande do Sul, com 80 parques de produção de energia eólica. Com relação à energia geotérmica, é a energia que a gente produz tirando o calor da Terra. Como assim? Ué, você vai numa região onde tem vulcanismo, você vai aproveitar todo esse gás, todo esse vapor que sai de geysers, e você canaliza eles para fazer com que rode suas turbinas, seus geradores. Igual
uma usina hidrelétrica, igual uma termoelétrica e tudo mais. A diferença é que você não precisa de uma caldeira, você usa a própria energia acumulada da terra, tá? Na Islândia tem muito desse tipo por conta das questões de vulcanismo, tá? Regiões onde tem fontes hidrotermais também é possível implementar essa. E uma das vantagens dessa usina é que você controla muito facilmente a sua produção de energia mediante a sua necessidade. Você pode aumentar ou diminuir ela e o seu custo de operação também é baixo. E aqui a gente tem um esqueminha de como seria isso. Você tem o magma ali perto da superfície. Esse magma, através da terra, vai passar o calor para a água. Essa água ela vai ferver, vai soltar esse vapor. E esse vapor é canalizado para gerar sua turbina. E aí, obviamente, você faz um outro encanamento para injetar água dentro desse bolsão de calor, tá? Porque aí você cria um ciclo. Tem dois tipos de energia que elas estão em fase de testes ainda, não foram tão bem implementadas. São as energias de maremotriz, que utiliza a força das marés, e de ondomotriz, que utiliza a força das ondas, tá? A ideia da maremotriz: a maré sobe, você represa toda a água dessa maré, e a hora que ela baixa, você solta essa água. Seria uma mini hidrelétrica, tá? E a hora que essa água passa, roda a sua turbina. Com relação à ondomotriz, você tem o balanço das ondas, a quebra das ondas, e elas movimentam essas pás para cima e para baixo. E isso faz com que gire uma turbina, um gerador, e converta essa energia mecânica em energia elétrica, tá? Agora, com relação à oferta energética no Brasil, quase 70% da nossa energia elétrica vem das hidrelétricas, tá? Aí, menos de 3% é de energia nuclear, da Angra 1 e Angra 2. Os carvões e derivados não chega a dar 4%. Gás natural chega a quase 11%. A eólica, 7%. E a biomassa, só 8%, tá? Com relação à estrutura energética, então, se a gente for comparar do Brasil com o mundo, a gente está muito na frente deles. A gente utiliza quase 45% de energia renovável, principalmente por conta das nossas hidrelétricas. O Brasil, nesse sentido, ele é abençoado tanto em recursos hídricos quanto em potencial hidrelétrico. Esse potencial nosso, ele começou a ser desenvolvido em 1960, tá? E desde então, eles vêm procurando sempre inovar. E hoje tem também a implementação de muitas usinas hidrelétricas, principalmente no norte. Já vamos chegar lá, tem algumas questões polêmicas com isso. Mas a gente tem bastante incentivo a respeito disso. A produção de energia a respeito de biomassa, energia solar e a eólica, ela não é tão bem difundida aqui. Por mais que a gente tenha um pouco, poderia ser maior, não é tão bem aproveitado, mas tem as questões que depende de investimento, depende de tecnologia, planos do governo para incentivar isso, e também a questão de você saber qual é a vantagem desse tipo de energia mediante as outras, tá? Então, por conta disso, não é assim tão difundido. Com relação à energia hidrelétrica no Brasil. Bom, a energia elétrica no Brasil, ela é responsável pelo abastecimento de 80% de toda a energia do nosso país, tá? Aqui nesse mapinha, por exemplo, vocês vão ter a quantidade que é possível de produzir e o quanto é produzido, tá? Então a parcela roxa, olha que ótimo, a parcela roxa é o 100% de toda a energia que é possível produzir, e a parcela verde é o que é aproveitado. Então ali no Amazonas, a gente só tem por enquanto 1% sendo aproveitado. Agora, quando você vem para a região sudeste, você tem 72% do potencial hídrico aproveitado, tá? Onde mais é bem aproveitado? Na Bacia do São Francisco, do Araguaia e do Tocantins também, tá? E aí, a gente tem uma das maiores hidrelétricas do mundo, que é a de Itaipu e Tucuruí. E existem outras para serem produzidas, como a usina de Belo Monte, que aí já é no Amazonas.
pontos positivos para a gente da energia hidrelétrica. Não há necessidade da gente importar energia dos países vizinhos, tá? Ao contrário, a gente pode estar vendendo energia para eles. Porém, principalmente a instalação dessas hidrelétricas em regiões como o Amazonas, onde você não tem uma grande demanda de energia elétrica, traz bastantes problemas socioambientais, que eu já comentei um pouquinho com vocês na aula anterior. Por que essas usinas estão sendo implementadas lá? Corrupção. E também por conta de grandes empresas privadas, de mineradoras, tá? Que vão acabar com a natureza e vão se enriquecer e foda-se o Brasil. Mas para essas empresas funcionar, elas precisam de energia. E aí vem toda aquela questão de fundo partidário, onde as empresas doam dinheiro para a campanha de políticos e os políticos favorecem a implementação de uma hidrelétrica lá. Deu para entender como que é o buraco, né? A respeito dessas usinas, até 1995 todas elas eram estatais, porém aí com um certo governo que sumiu aí, que visava a privatização das estatais, porque acreditava que no neoliberalismo, eles começaram a leiloar essas empresas pelo valor mínimo. Não foi uma grande procura, principalmente por conta que as hidrelétricas você não tem um retorno tão rápido, tá? Você tem um retorno maior quando você compra as redes de distribuição. Essa o lucro é bem mais rápido, hidrelétrica nem tanto. E a principal procura é por conta de redes de distribuição, tá? E aí o Brasil foi levando, e a gente teve uma escassez de energia em 2001. Por que a gente teve essa escassez? A gente passou por um período forte de estiagem, os investimentos em setores energéticos foi diminuído, achava que só o que estava produzindo já estava bom, a nossa industrialização aumentou muito e as empresas privadas que compraram as energias de redistribuição não bateram as metas que elas falaram que iam bater. Então, a distribuição energética no Brasil acabou ficando um pouco comprometida, tá? E por conta disso a gente teve quase um ano aí de apagões sistematizados para evitar o esgotamento das fontes da energia elétrica. Com relação ao petróleo, a nossa exploração ela começou em 1953, tá? No governo de Vargas. Foi ele que criou o que a gente conhece hoje por Petrobras. Ela surgiu como Petróleo Brasileiro S.A., depois que evoluiu para Petrobras. Essa empresa ela tinha o monopólio de tudo, das pesquisas, da exploração e do refino. E também em 63 ela começou a monopolizar a importação e a exportação de petróleo brasileiro. Em 73, com a crise do petróleo, a dívida externa do Brasil explodiu, porque a gente precisava comprar esse produto do mercado internacional. E ele estava a um preço absurdo. Já falamos sobre essa crise também, recapitula na aula anterior. E por conta disso, o Brasil se afundou em empréstimos. Para vocês terem ideia, só em 2006 a gente conseguiu chegar numa autossuficiência. O que é isso? A gente não precisa mais exportar. A gente produz o tanto que a gente consome. Mas por que então que o preço do petróleo varia muito? Porque hoje a gente vende muito lá fora. Então, por conta disso, o valor dele fica mediante a flutuação do dólar, tá? Onde que está esse petróleo no nosso Brasil? A gente tem petróleo tanto abaixo do mar, na nossa plataforma continental, quanto em território continental, tá? Tanto que ali na região do Amazonas, ele é retirado da plataforma do continente mesmo, tá? Mas 90% das nossas reservas ou da nossa extração, ela vem do oceano, principalmente ali da região do Rio de Janeiro e de Santos, em São Paulo. Em 1997, foi meio que permitido que empresas privadas, em parceria com a Petrobras, passassem a explorar essas reservas, tá? Inclusive hoje, depois que foi descoberto o pré-sal, a exploração dele está sendo, de certo modo, em parcerias com a iniciativa privada. Porém, como o pré-sal
ele é muito fundo, ele demanda de muita tecnologia, são poucas empresas que estão interessadas, tá? Inclusive o último leilão que teve, acho que mês passado, ninguém arrematou. Quem acabou arrematando foi a própria Petrobras, para vocês terem ideia. E a respeito da refinaria, o Brasil hoje possui muitas poucas refinarias, elas não são capazes de dar conta, e então é muito comum que a gente venda o petróleo bruto e acabe comprando o produto produzido, tá? Em relação ao pré-sal, como que é? A gente tem a camada do fundo do mar, a gente vai ter a parte de baixo, o fundo do oceano. Abaixo desse fundo, a gente vai ter essa camada de sal, e abaixo dessa camada de sal, a gente tem a camada que é chamada de pré-sal, onde a gente tem essa reserva gigantesca que ainda não foi medida. Qual que é a questão? Quase todas as nossas reservas, elas estão na camada pós-sal, que chega aí a quase 2.000 metros de profundidade. O pré-sal, ele está em torno de 5 a 7 mil metros. Então é uma profundidade gigantesca, é uma pressão gigantesca, e não é todo mundo que tem a tecnologia para perfurar e extrair esse petróleo, tá? Por isso que não tem tanta essa procura pelas iniciativas privadas. Com relação ao gás natural, ele, nessa crise dos apagões, ele acabou sendo uma alternativa, principalmente porque a construção de uma termoelétrica, ela é bem mais rápida, ela chega a ser de 2 a 3 anos. Se você comparar uma hidrelétrica, ela chega a 7, uma usina nuclear a 11 anos. E aqui no Brasil, com toda a burocracia e desvio, a gente dobra ou triplica isso, né? Mas enfim. O gás natural ele acabou sendo utilizado como uma alternativa. Houve uma grande parceria entre Brasil e Bolívia, tanto que a gente acabou até desenvolvendo um gasoduto, que ele retira o gás natural da Bolívia e traz aqui para a região sul e sudeste do país. Esse gasoduto, quando ele surgiu entre uma parceria da Petrobras e o governo boliviano, a Petrobras tinha o controle de 80% de toda a produção de gás da Bolívia. Porém, com o governo de 2006 do Evo Morales, ele estatizou toda essa produção e acabou colocando de descanteio a Petrobras, tá? Aí precisou toda essa parceria ser renovada, ser refeita por conta dessa posição do governo dele. O biogás, o gás natural, perdão, ele não é muito utilizado como combustível para automóveis por conta daquelas dificuldades entre você achar algum posto e você ter que implementar esse sistema no seu gás, tá? E por último, o biocombustível. Quando ele surgiu, lá em 1977, ele veio junto com um programa do governo, que era para incentivar o uso dele, que foi chamado de Proálcool. Esse governo, esse programa, ele dava incentivos tanto para os produtores de álcool quanto para as indústrias automobilísticas. Então, se você ia comparar o preço de um álcool a gasolina ou de um álcool, o álcool era mais barato. De imediato, eles começaram a misturar etanol com gasolina, tá? Porém, só depois de 79 que surgiu o primeiro carro movido somente a álcool. Hoje a gente tem carro só a álcool, a gente tem o carro flex e tudo mais. O programa Proálcool, ele foi bom nesse sentido, mas ele também teve consequências. Que por ele ter muitos subsídios, ele acabou diminuindo a arrecadação do governo, aumentando a crise. Ele aumentou a questão fundiária, porque todo mundo queria plantar cana-de-açúcar, e aí os grandes proprietários compraram as terras dos pequenos, e você estava plantando cana-de-açúcar, o abastecimento de alimentos também diminuiu, e aí você eleva o preço dos alimentos, tá? Agora no século XXI, o Proálcool ele foi reativado por conta da alta do petróleo, e também porque a gente agora tem o motor flex, tá? Então você pode escolher e oscilar entre álcool ou gasolina. O protocolo de Kyoto, que foi um tratado assinado por diversos países do mundo, que ele visa diminuir a emissão de gás carbônico, ele aponta o álcool como uma medida, uma alternativa maravilhosa, que pode diminuir o efeito do gás estufa através da diminuição da emissão. E ele é indicado para países que estão procurando alternativas. E isso é muito bom porque acaba aumentando as exportações do Brasil, tá? A venda de etanol para fora. Eu deixei aqui 7 questões, vocês resolvam ela, ou se quiser a gente resolve durante a monitoria.
E até a noite, gente. Tchau, tchau!